Meus irmãos, nós vamos hoje fazer aí uma breve exposição do Salmo 23, ok? Nós estamos aí estudando os Salmos, alguns deles, então hoje nós vamos para o Salmo 23. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, talvez a maioria avassaladora, conhece o Salmo 23 de cor, né? E não em português, em hebraico, né, Roseli, né? Sabe citar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, então vamos fazer a leitura do texto primeiro, são 6 versos. Aí depois nós vamos aí trabalhando conforme o roteiro que ele mesmo apresenta. Salmo 23 está escrito assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Muito bem, nós temos aqui então o texto. Nós precisamos caminhar por cada um dos versículos para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Primeiro eu quero fazer algumas considerações preliminares aqui para nós caminharmos no texto aqui. Primeiro que nós estamos aqui diante de um salmo que é conhecido como o salmo de confiança. Nós estamos aqui fazendo algumas observações por alguns salmos no saltério, na coleção de salmos, e cada um tem uma característica. Esse salmo, ele é um salmo individual de confiança, né? Essa individualidade, ela vai refletir no salmista, à medida que vamos ler do texto aqui, que ele vai tomar o Senhor como uma propriedade sua, mas não é uma propriedade coisificada, não é uma propriedade como se o Senhor fosse um objeto e agora ele manipula. Pelo contrário, é uma propriedade que desenvolve, que denota uma relação de intimidade. E esses textos, os salmos que falam sobre essa confiança, essa individualidade que vai nascendo, essa confiança, ela é construída por meio de experiência. Aliás, não existe uma automação. Uma confiança, ela não é dada automática, e mesmo por alguns que entendem que a vida do Evangelho, a vida proposta pelo Evangelho, ela se dá num período automático de tempo. Alguém levanta a mão, recebe ao Senhor, e daqui a pouco ele já se torna experiente com o Senhor. Não é assim, não é? Esse tipo de misticismo, ele vai tornando algumas pessoas fragilizados, para não dizer meninos na fé. A experiência, ela vai agregando, a experiência vai tornando a relação de Senhor e de servo fortalecida. Então, evidente que nós precisamos de uma experiência, de um caminhar, de relacionamento. E o Salmo, ele é uma expressão de uma confiança adquirida. Evidente que o novo nascimento, aquilo que o Evangelho nos apresenta como a nova vida em Cristo, é uma experiência automática, única, gerada pelo Espírito Santo. Mas daí nós temos o quê? Uma experiência. E esse texto, ele vai demonstrar para nós que é uma relação construída. E essa ideia de relacionamento, ela vai se apresentando, vai sendo construída à medida que a vida vai apresentando as suas dificuldades, não é? E aí então eu queria pensar a priori, né, que nada acontece na vida, e nada aqui eu quero dizer sobre a fé e a coragem, se antes não tiver algo que provoque isso. O que vem antes da coragem? O medo, não é? Não existe corajoso se antes não tiver medo. O medo, ele é um fator importante para a coragem. Ninguém pode dizer, eu sou corajoso, tá? Mas qual foi o medo que provocou o gatilho da coragem? Porque coragem não significa que a pessoa não tenha medo, significa que ela aprendeu a lidar com o medo, não é?
Se você diz assim, ó, eu não passo em determinado lugar porque eu não tenho coragem, né? Ou melhor, eu passo em algum lugar porque eu tenho coragem. Não, você simplesmente passa, não tem medo nem coragem, é praxe da vida. Agora, quando você faz um cálculo, uma contabilidade, e você chega à conclusão que ali oferece algum tipo de risco, e aí você decide enfrentar, aí você tem coragem para enfrentar o medo. Não existe coragem se antes não tiver medo. Então o medo, ele é protetivo, ele é profilaxo, né? Ele vai te dar uma capacidade de você avaliar, ver quais são as suas condições, as suas armas, para você enfrentar ou não. Então não há possibilidade de ser um corajoso se antes não tiver medo. E nós vemos uma sociedade que massacra o medroso. É claro que o medroso, ele se torna escravo das suas emoções. É justamente isso. À medida que nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, no primeiro momento você calcula, será mesmo? Não é? E muitos de nós acham que está ainda infantilizado na fé, porque ainda tem alguns medos. Mas é evidente, a coragem, ela vem por conta do medo. Tudo que é novidade, tudo que é inédito, nós fazemos uma reflexão: será que eu tenho condições de enfrentar? Então é evidente, a coragem, ela é resultado. A coragem, ela não vem antes do medo. Assim como a fé, ela não vem antes da dúvida. Não existe uma fé que não seja, não tenha origem na dúvida. Primeiro você tem uma dúvida. Primeiro, eu não estou dizendo de incredulidade, eu estou falando de dúvida. Será que isso dá certo daquele jeito? Será que de fato Deus é poderoso para fazer isso? É claro que muitos de nós aqui, ou talvez todos nós, tenha um certo pudor religioso de não admitir que há dúvida no nosso coração. Mas é claro que é por conta do discurso, por conta da comunidade. Nós queremos vestir uma armadura emocional de que nós somos inabaláveis. Mas quantas vezes você titubeou na fé? Quantas vezes você pensou 2 ou 3 vezes, ou ainda está pensando se aquilo de fato é possível? Então é evidente que uma fé sadia, ela nasce de uma dúvida. A dúvida, ela vai te fazer você contabilizar. A dúvida, ela vai fazer você refletir sobre algo. Você não nasce com as experiências. Muito do que você conhece do Senhor, conhece porque o próprio Deus, inclusive, com mão santa, didática, empurrou você para alguma dificuldade. E na dificuldade, você conhece o poder do Senhor. Então é claro que nós temos medo. A isenção completa do medo, ela se dará quando Jesus voltar e nos der um corpo transformado. E aí então não haverá nenhum tipo de dúvida. Mas por enquanto, meus irmãos, nós vamos viver com a dúvida. E esse salmo vai nos mostrar que essa declaração de fé, ela veio por conta da experiência. Eu sei que é passivo de julgamento, mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas num domingo como esse, que eu estou usando aqui a palavra para expor um texto bíblico, eu me sinto o maior crente do mundo. Eu me sinto uma pessoa quase que onipotente, guardada os devidos exageros. Mas irmãos, tem segunda-feira de manhã que eu falo: será que eu sou crente mesmo? Será que esse negócio de ser pastor, de estar na igreja, é verdade mesmo, né? E eu sei que pode haver algum julgamento, mas não tenho problema com o julgamento. Eu tenho problema de quando nós não admitimos as nossas fragilidades e fica menino na fé. E aí eu percebo, depois que eu venço lá os problemas de segunda-feira de manhã, que o problema não estava em Deus, estava no meu cansaço. O problema não está na onipotência de Deus, na onisciência de Deus. O problema é que eu estou estafado. O problema é que domingo exigiu muito. O problema é que eu me desgastei muito no atendimento, na comunhão. E aí eu vou percebendo que quem teve um problema de ser ou não ser, sou eu. E Deus só é. E essa é a questão. A minha dúvida, ela vai surgindo, será que? É por conta da minha falta de compreensão, da minha falta de leitura da realidade, por conta das minhas energias que vão sendo sugadas, e eu preciso de um período de descanso de novo. Agora, Deus não muda e Deus não se cansa, Ele é o mesmo.
e você tem dúvida, essas dúvidas, elas vão sendo cada vez melhores de ser digeridas, melhor de você entendê-las, por meio das experiências. Ora, você que tem uma caminhada cristã e passou por muitas dificuldades, você é mais experimentado na fé do que o neófito, porque as experiências, elas vão nascendo a partir da relação. Justamente nós vamos encontrar aqui o Davi. É diferente o Davi que estava enfrentando aquele gigante naquele momento, que ele era um menino levando um lanche para os seus irmãos, do Davi que agora é um rei já na sua aposentadoria. Os anos de vida fizeram com que o Davi tivesse experiências vividas. Irmãos, não existe confiança que nasce da teoria. A confiança em Deus, ela nasce da experiência. A confiança em Deus, essa primeira conclusão que já vamos trabalhar lá daqui a pouquinho, o Senhor é meu pastor, nasce de uma confiança, de uma relação, cordeiro-pastor. Não é automático. Então, irmãos, muitas venturas e desventuras nós vamos passar ainda da eternidade, para que nós cresçamos no conhecimento e na experiência com o Senhor. E eu volto a enfatizar isso aqui, não é? Que é importante. Não há corajoso que antes não tenha tido medo, e não há ninguém que agora tem uma fé já razoavelmente considerável, se antes não teve falta de fé. Você não é herói, você não é salvador de si mesmo, você não é um super crente. Sempre haverá uma criptonita para aquele que se acha o super-herói da fé. Sempre haverá. O único que permanece é o Senhor. Então, evidente que para trabalhar essa questão aqui, dessa questão do salmo de confiança individual, o Davi construiu uma história de relacionamento com o Senhor. Só pode dizer, o Senhor é meu pastor, aquele que confiou, que descobriu na caminhada a maneira que Deus lida com sua ovelha, com aquele que é alvo do seu amor, como um pastor. Então, não há confiança que nasce da teoria, a confiança nasce da experiência, ponto. Considerações aqui para nós já trabalharmos o texto. Um salmo de confiança, ele basicamente segue essa ordem. Primeiro, há uma declaração. Qual é a declaração? A declaração que vai mostrar a firmeza do salmista. O Senhor é o meu pastor. Ele não foi e nem será. A ideia do tempo aqui é um presente contínuo. Ele nunca deixará de ser. O Senhor é o meu pastor. Em seguida, a declaração, a característica desses salmos de confiança, ele leva a um convite para você também confiar. Mas é claro que esse convite, ele tem, nas suas entrelinhas, um desafio. Você haverá de confiar, mas você não haverá de confiar sem as experiências. A sua experiência, você vai dizer, o Senhor é o meu pastor, mas essa declaração, ela vai nascer de um contato íntimo, um contato de relação. Depois o salmista, ele vai dizer qual é a base da confiança, é o Senhor. Em seguida, ele faz um pedido, uma petição. E por fim, ele convida para um voto de louvor. Então você tem essa estrutura aqui, que também é importante para nós. Uma outra consideração, nós estamos vendo que os salmos, eles são, ou é uma coleção, e eles estão organizados, arranjados de uma maneira coerente. Os salmos não estão jogados de qualquer jeito, eles estão organizados. O Salmo 22, ele fala sobre uma angústia, alguém que precisa de uma ação judiciosa, alguém que precisa celebrar a justiça. E aí então, eu vou ler o verso 29 a 31 do Salmo 22. Olha só o que o Salmo 22, verso 29. Todos os rios da terra se banquetearão e o adorarão. Você vê que o texto, o verbo está no futuro, Isso vai acontecer. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então ele faz
essa petição, e o Salmo 23, ele já começa demonstrando o quê? O banquete da alegria. Então você vê que tem uma lógica nos salmos, a cada um dos salmos dá ocasião a outra. No Salmo 22, ele diz, haverá um momento que nós vamos nos banquetear, e quem vai cuidar de nós é o Senhor. E aí então o Salmo 23, ele começa celebrando, o Senhor é o meu pastor. E aí ele vai descrever também que o Senhor prepara um banquete. Então um salmo dá ocasião a outra. Esse salmo também, ele é comumente, no senso comum, é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. E de fato é, mas não é só isso. O salmo está dividido em duas partes. Na primeira parte, o Senhor, ele é apresentado como o bom pastor e nós os cordeiros. Só que essa metáfora, essa figura de linguagem, ela termina no verso 4. Do verso 5 ao verso 6 é uma outra figura de linguagem. Então eu vou fazer a leitura para você perceber qual é o convite do salmo. Vamos lá. Ele é o pastor, não é? Vamos lá. O que é o pastor? Ele é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ponto. Agora não tem mais a figura do pastor. O segundo verso, a outra estrofe, a segunda metade da poesia, ele abandona, esquece a figura do pastor, e ele vai dizer que o Senhor é um anfitrião. Então você tem duas figuras aqui. E o anfitrião, como é que ele recebe? Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então você tem aí separado a primeira, o texto mostra que nós somos ovelhas frageizinhas que precisa de um pastor. No segundo momento, nós somos acolhidos na casa, num banquete de um bom anfitrião. E porque somos cuidados, eu volto lá todas as vezes. Percebe? Então nós já temos aí duas características do salmo aqui. O que o Davi está propondo aqui para nós? O Davi, ele vai fazer uma leitura ou uma releitura da vida que ele viveu. É claro, justamente por conta daquilo que nós já começamos aqui nas primeiros minutos dessa exposição. Se o salmo é um salmo de confiança, ele vai dizer porque ele confia no Senhor. Não é uma confiança retórica, não é uma confiança teórica, não é apenas um simples contar de uma história como se fosse possível. É uma leitura daquilo que ele viveu. O Davi, ele vai compor esse salmo no final da sua vida, quando ele já está prestes a passar o reino para um outro governo, para o Salomão. Só que para chegar nesse momento de sossego, de prosperidade, de paz, o Davi enfrentou muitas dificuldades. E então, por conta de cada momento que se estabeleceu de relação, por meio da dificuldade, no momento do governo, no momento em que ele era o rei de Israel, então nasceu a experiência. Então ele está escrevendo essa poesia, ele está demonstrando de maneira poética por que o Senhor é o seu pastor. Nesse momento, o Davi, ele lembra da deslealdade dos seus filhos, mas agora é só uma lembrança. Lembra do Absalão? O Absalão é um dos filhos de Davi. O Absalão, ele achou que podia usurpar o trono. O Absalão, ele ficava na porta da cidade, e a porta da cidade é o lugar onde a vida econômica, jurídica acontece. São nas portas que passam as pessoas para comprar, para vender, se estabelece o mundo jurídico. O Absalão ficava na porta estrategicamente para usurpar, para roubar o trono do seu pai. E nesse momento o Davi enfrentou uma profunda angústia, que fugiu de Jerusalém, porque o Absalão de fato estava seduzindo algumas pessoas, inclusive conseguiu organizar um exército.
Se nós lermos outros textos do Davi, o Davi ele vai ter saudade de Jerusalém. Ah, Jerusalém, como eu gostaria de estar em Jerusalém, beber a água de lá, essa coisa toda. Mas ele está correndo, fugindo, como um rato medroso do seu filho que está perseguindo. É o rei de Israel. Nesse momento ele faz uma leitura. Ele contempla que nos primeiros dias do seu reinado, o seu filho se levantou. Mas agora, isso é só uma lembrança. O Davi lembra também das dificuldades que ele teve para organizar o reino. O Davi lembra nesse momento de como foi difícil lutar contra os filisteus. Os filisteus, eles espalharam pelo reino de Israel bases militares. E essas bases militares, eles faziam a fiscalização de absolutamente tudo sobre a vida de um israelense. Se você tiver um pouco de curiosidade, ler o texto de 1 Samuel, para que você pudesse afiar o instrumento para trabalhar na agricultura, você tinha que ir numa base militar dos filisteus e pagar uma quantia de prata. Então, mas você tem uma enxada, uma ferramenta de trabalho, e você não consegue mais trabalhar. O que você tinha que fazer? Ir na base militar, pegar lá uma quantia de prata e pagar para os filisteus, para você poder afiar a sua enxada, para você carpir o quintal e plantar alguma coisa. E está escrito lá em Samuel que os filisteus não deixavam nenhum israelita aprender a profissão de mexer com ferro fundido, para que eles fossem escravos. E aqui a gente aprende o quê? Que quem domina a tecnologia, domina o mundo. E o Davi está na mão dos filisteus. É por isso que enquanto o gigante Golias está com aquela armadura de ferro imponente, Israel não tem condições de lutar, está atacando pedra por causa da questão econômica. O Davi lembra desse momento. Agora o reino, no final da sua vida, tem prosperidade. Por quê? Ele está declarando aqui a história do Salmo 23, de tudo que ele passou. O Davi lembra também dos seus pecados pessoais. O Davi, ele é um herói de Deus. O Davi, ele tem um zelo pela lei, que ele não admite governar senão pela lei que Deus revelou. Mas o Davi, ele comete umas atrocidades que a gente não entende como é que o Davi, ele procede do jeito que procede. O caso com a Betseba, ele teve um caso adulterino com a Betseba, ainda matou o Urias. A gente não consegue entender como é que o Davi, ele consegue transitar nesse mundo de um governo absolutamente justo, que é figura do reino de Deus. Mas a sua vida na pessoalidade é uma vida vergonhosa em muitos momentos. O Davi, ele mata um gigante, ele rasga um urso no meio, mas não pode ver uma mulher que cai desgraçado no colo dela. O Davi tem fraquezas terríveis. Eu já disse isso aqui há alguns dias atrás. Quantas pessoas querem o heroísmo de Davi, porque destrói gigantes, porque mata ursos, porque vence os gigantes, mas tem uma vida moral falida. Em contrapartida, o Daniel, o José, não matou gigante, não dividiu o urso no meio, mas toda vez que a prova moral aparece, eles fogem. Há muitos heróis entre nós que não destroem gigante, mas tem uma vida moral que honra a Deus. É melhor vencer os nossos pecados secretos do que matar gigante, porque um santo se faz na particularidade, não na popularidade. Eu não quero saber quantos gigantes você matou. Eu quero saber o quanto você luta com as suas lascívias, com o seu desejo de usurpar e de mentir. Um herói de Deus se faz no anonimato, no quarto da oração e lutando contra a carnalidade. O Davi, ele tem atos burocráticos de rei fenomenais, mas ele não consegue vencer a sua carnalidade. Os heróis de Deus são assim, eles são construídos. Os heróis de Deus, eles vão vencendo as suas fraquezas, até chegar no momento da vida que ele consegue escrever, ou dizer, ou recitar como o próprio Davi: o Senhor é o meu pastor. E foi por meio do relacionamento que eu cheguei a essa conclusão. Agora o Davi, ele está pronto para entregar o reino para o outro. O Davi, ele está pronto para que o Salomão governe. E agora, no momento em que ele venceu,
que ele está feito como homem, e em que o reino tem prosperidade e paz, na sua velhice, ele olha para trás, na história da sua vida, ele reflete, e ele escreve sobre a fidelidade do Senhor. Esse homem está pronto no estágio de dizer, de concluir, que é o Senhor que o trouxe até ali. Irmãos, enquanto nós estivermos desse lado da eternidade, nós nunca estaremos prontos. O Davi não estava absolutamente pronto ainda. Tem algumas questõezinhas que vão ser resolvidas ainda. Tanto que no final da sua vida, teve aquela praga que ele quis fazer a contabilidade do seu exército, e teve que passar por mais essa derrocada burocrática e política. Mas você só avança e só cresce na fé à medida que você vai desenvolvendo uma história com o Senhor. À medida que a história da sua vida vai sendo pavimentada com o cuidado do Senhor. E é claro que nós temos a história de Davi para nos ajudar a não trilhar e pisar no chão que ele pisou, para que essa história seja o menos dolorida possível. Porque se você de fato pertencer ao rebanho do Senhor, tenha certeza, a mão do divino pastor vai tirar os carrapichos. E se você não colaborar, isso vai doer mais. Eu repito o que sempre digo a partir da boca e da pena de Paulo, tendo por certo, isso mesmo, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. E esse aperfeiçoamento chama na Bíblia de sofrimento. Se você é ovelha que pertence ao rebanho do pastor, você estará do jeito que o pastor quer que você fique. O processo, ele pode ser evitado de alguma maneira, quando você escolhe caminhos que honram a justiça e a fidelidade. Bom, então dito isso daqui, nós podemos então fazer alguma aplicação aqui do texto propriamente dito. Então nós vamos do verso 1 ao verso 4, demonstrar que ele vai fazer a figura da ovelha, não é? Então como é que ele começa? Ele começa, o Senhor é o meu pastor. Quando nós lemos o texto bíblico, o Senhor, ele é dado, ele é colocado, ele é demonstrado como um pastor corporativo. É comum você ler nas escrituras, o Senhor é pastor de Israel. Deixa eu fazer um adendo aqui. A ideia de pastor aqui não é o pastor eclesiástico. Nós somos muito apressados para cristianizar o texto. Não tem igreja aqui ainda, não é? O pastor eclesiástico vai acontecer depois da morte e ressurreição do Senhor. A ideia de pastor aqui é a ideia de um governo, a ideia de um líder, a ideia de alguém que conduz, não é? Então você não tem uma igreja aqui ainda. Não dá para você atribuir essa ideia de pastor como pastor eclesiástico. Não existe igreja aqui ainda. Mas a ideia do pastor é um pastor de Israel, corporativo. E o comum é que você pertencendo a uma comunidade, a mutualidade, o que se cantaria? O que nós celebraríamos? O Senhor é o nosso pastor. O Davi, ele tem a intenção didática de demonstrar que é muito importante você pertencer a um rebanho. É muito importante você participar de uma mutualidade, de você ser conduzido. Mas o Davi, ele tira ou retira-se do mútuo, do corporativismo, e ele vai dizer que esse Senhor que cuida do rebanho, ele deve ser visto como pastor individual. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é de particularidade, o Senhor é a minha posse. Mas é claro, e eu preciso reforçar essa questão aqui, não é a minha posse como um objeto místico que me pertence. Não é como um amuleto de sorte. Não é como se você tem esse costume que Deus te encoraje a desistir, abrir a tua Bíblia no Salmo 91 ou qualquer outro lugar e deixar como se o texto por si mesmo emanasse uma energia. Não é uma posse como se você acreditasse num copo de água benzido. Não é uma posse como um objeto que caiu no agrado do povo, como algo que emana poder por si mesmo. Esse tipo de comportamento, ele não tem alinhamento com aquilo que a Bíblia ensina.
O Senhor é meu pastor, é uma ideia de comunhão relacional, é uma ideia de pertencer ao cuidado daquele que pode cuidar, é a ideia de não tornar o Senhor um objeto de idolatria. E aí parece confuso a ideia, paradoxal. Como é que eu posso idolatrar ao Senhor? Idolatra-se a Deus, fazendo Deus um objeto da sua fé. Deus não é um objeto, Deus é uma pessoa que ama, que cuida e que é fiel. E o Davi então, ele quer levar o seu público a refletir da pessoalidade. O Senhor é Senhor dessa igreja. O Senhor, Ele é Salvador dessa igreja. Mas Ele, antes de ser, precisa ser Senhor e Salvador pessoal e individual. Deus não trabalha no coletivo nesse aspecto. Deus trabalha na individualidade. Jesus ensina a orar individualmente. Entra no teu quarto e ali ora, eu e você. É claro que nós oramos no coletivo, é claro que nós ouvimos e celebramos ao Senhor, ouvimos a tua palavra no coletivo. É claro que é ordenança para que participemos da ceia em comunidade. Mas a vida cristã que vai redundar, que vai trazer experiência, ela é pessoal. Irmãos, nós não temos esse comportamento porque imaginamos que isso infantiliza o crente. Mas aqui é fácil, por meio de uma retórica, de um tom de voz piegas, levantar os irmãos e num fundo musical dizer: levante a mão e agora vire a mão para o lado da sua casa e determina. Aqui todo mundo é bravo. Satanás, está amarrado. Eu quero ver amanhã cedo. Eu quero ver você sozinho. Eu quero ver você amanhã quando o ônibus atrasar, o Uber furar o pneu, o salário atrasar, quando as contas forem maiores do que o recebimento. Eu quero ver a gerência individual da vida a partir da confiança no Senhor. Aqui é fácil. Aqui a bravata, falar em uníssono todos, em nome de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos nós falamos. Pelo torpor do momento, nós somos encorajados. Eu quero ver amanhã de manhã. Eu quero ver como é que o Evangelho, ele determina, como é que o Evangelho contribui para você conduzir a sua vida. O Evangelho, ele se dá na pessoalidade. A confiança do Senhor se dá na individualidade. Quando eu estou sozinho, quando não tem ninguém para me defender, quando eu preciso de fato crer que o Senhor é meu pastor. Por isso que havia um ditado entre os israelitas, mais ou menos assim: todos devem celebrar a Páscoa como se o Senhor tivesse morrido ou tomado cada israelita pela mão quando tirou do Egito. O que se incentivava na Páscoa? E aí então eu aproveito e faço a ilustração da ceia. Você deve entender que Jesus morreu por você. Jesus não morreu pela igreja. Entende o que eu quero dizer, não é? Não morreu pelo coletivo. Jesus morreu por você. Essa consciência do individual, não é o coletivo. Assim como os israelitas deveriam entender que na Páscoa eles deveriam fazer uma imagem mental de que Deus estava tomando pela mão individualmente. Eles estavam inseridos num contexto promíscuo, idolátrico, selvagem do ponto de vista político do faraó, e Deus tomou ele pela mão e tirou do Egito. O que o Davi quer nos mostrar é que ou o Senhor é o meu pastor, ou não adianta você dizer palavras como se fossem palavras mágicas. O Evangelho, a proposta que fortalece a nossa fé, não é aquilo que sai da tua boca, mas aquilo que a boca pronuncia, que sai da intimidade. Ou o Senhor é o seu pastor, ou então isso aqui é uma mera religião construída e que é só um torpor emocional e espiritual. O Senhor é o meu pastor, é Ele que me conduz. E o Davi também, ele faz uma leitura, como eu já disse aqui. O texto ele vai sendo construído, produzido de uma maneira poética, lembrando o Êxodo. Para não cansar os irmãos e para eu chegar aqui no meu objetivo,
de conclusão, eu vou lembrar algumas questões que eles estão na entrelinha do Salmo 23. Por exemplo, aliás, o texto todo, os 6 versículos, ele vai fazendo memória do que já passou. Por exemplo, do Êxodo, o verso 2 e 3, que está escrito: em verdes pastos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Lembra partes daquele hino que está registrado no capítulo 15 de Êxodo, quando eles estão passando pelo Mar Vermelho, ou Mar Vermelho aberto. Então você pode ler lá no capítulo 15, versos 6 e 8 de Êxodo: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo, e em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Lembrando da história de Israel, o que o Davi, ele escreve como Deus, sendo pastor: Deus tirou o meu povo das mãos firmes do faraó, abriu o Mar Vermelho e os conduziu a pés enxutos. Impressionante que lá no capítulo 15 de Êxodo também é uma poesia, é um cântico ali. E quando ele diz que Deus abriu o mar, para nós existe uma complexidade terrível. Como é que Deus fez isso? E o texto diz: Deus fez assim, ó, pelo sopro das suas narinas. O que está sendo dito aqui no Salmo 23? Ele está lembrando como Deus fez. E esse Deus que foi poderoso para fazer isso, conduziu Davi no governo do seu reino. Ainda no verso 3, quando ele diz águas tranquilas, nós podemos associar quando o Davi, depois de muito conflito com as nações que estavam ali em Jerusalém, lutando pelo poder político daquele momento. E aí Davi, depois de conseguir trazer paz por meio dos exércitos, Deus abençoou, ele conduz a arca. Isso a gente lê em Números 10. O texto diz: então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias, para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia. Sempre que partiam de um acampamento, sempre que a arca partia, Moisés dizia: levante, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. O que Davi está nos mostrando nesse salmo, no verso 3, é que agora as águas turbulentas, os inimigos, as nações foram dizimadas. Agora há sossego, há tranquilidade. E mais uma vez, eu e você temos que considerar que não vem sossego, tranquilidade, confiança e coragem, senão depois da tormenta. Não vem venturas antes das desventuras. Não vem sossego antes dos conflitos. Um homem e uma mulher de Deus é forjado pelo formão da graça, e o formão da graça vai nos ajudando a enfrentar os dilemas da vida. Irmãos, eu gostaria de ter tanta autoridade de Deus e convidar aqui mais meia dúzia ou mais de irmãos que hipoteticamente tivesse imbuído de uma capacidade fenomenal, e fizéssemos aqui um corredor ou uma fila, e todos colocassem a mão na sua cabeça e dissessem: vão em paz, agora está tudo resolvido. Não se deixe enganar, irmãos, não é possível isso. Se eu colocar a mão na sua cabeça e resolver todos os seus problemas, você não tinha problema nenhum. E você sabe disso. Você sabe disso. O Evangelho não é como resolver todas as coisas, mas é resolver todas as coisas a partir da companhia do bom pastor. O Evangelho nos ensina a enfrentar a vida com dignidade, não com heroísmo. O Evangelho, ele diz quem você é. O Evangelho diz da sua irresponsabilidade quando gastou mais que deveria e agora quer fazer campanha de prosperidade. A campanha de prosperidade é guardar dinheiro para o dia da dificuldade. A prosperidade do Senhor é você não usar o cartão de crédito irresponsavelmente. A prosperidade não é você usar mal o corpo, não descansar, não fazer uma atividade física e depois querer que Deus faça um milagre. Você é irresponsável, e eu também. O Evangelho ensina a viver com dignidade para a glória do Senhor.
Se eu tivesse esse poder aqui, irmãos, eu já sou insuportável sem ter. Imagina se eu tivesse uma capacidade, está curado em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho propõe uma responsabilidade de amadurecimento. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o extraordinário. Irmãos, todos nós aqui, ou a maioria de nós, já tivemos eventos maravilhosos de intervenção de Deus. Deus pode fazer milagres. Nós não estamos colocando aqui Deus numa teologia científica que Deus não faz. Deus é poderoso para intervir hoje no teu problema. Deus é poderoso para intervir de uma forma excepcionalmente milagrosa. Mas essa não é a prática. É por isso que chama milagre. Se fosse toda hora não era milagre, era corriqueiro. Percebe? Ah, lá toda hora acontece milagre. Então não é milagre, é corriqueiro. Milagre acontece na extraordinariedade. O ordinário é enfrentar a vida com graça, com resiliência, com temor a Deus, e dizer: não importa por onde eu estou passando, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Menos do que isso, irmão, você não entendeu ainda o Evangelho. Nada me faltará, remete a Deuteronômio 2,7. Pois o Senhor, o seu Deus, tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem deixado faltar coisa alguma. E eu não vou mais angustiar os irmãos fazendo as leituras aqui, mas o que o Davi está dizendo? Em cada estrofe desse Salmo 23, ele remete, ele traz a lembrança de alguma coisa que aconteceu. É a celebração de uma vida vivida, não de uma vida a viver. É uma exaltação do Senhor que acompanhou, que andou, que conduziu. Não é alguma coisa teórica, como a história da fé e da coragem, do medo e da falta de fé. Lembra? Você só vai criando essa musculatura espiritual à medida que você vai colocando no diário do teu devocional aquilo que o Senhor já fez por você. Você já vai criando uma estrutura, uma firmeza com o Senhor, à medida que você vai vencendo as experiências da vida, sentindo o Senhor, o pastor, te conduzindo pelos passos da vida. Menos do que isso, irmãos, são conversões fragilizadas e até hipotéticas. Bom, a partir dessa leitura e do que está estabelecido aí, eu quero fazer uma ligeira exposição do texto, versículo por versículo, ou pelo menos aquilo que nós conseguimos aqui. Primeiro então, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar. Você tem uma série de ilustrações, e assim, só para você ter uma ideia da fragilidade da ovelha, ela não tem condições de escolher o pasto onde ela precisa comer. Então é o pastor que tem a responsabilidade de conduzir. Uma outra questão, há quem diga que a ovelha, ela não consegue se conter ou se manter estabilizada quando ela está diante de uma correnteza de água que é um pouco mais turbulenta. Ela se assusta com o mexer das águas e cai dentro. Então ela precisa, e cai para dentro da água e acaba afogando. Então o pastor precisa conduzir essa ovelha para que ela não se assuste com o próprio mexer das águas. E tantas outras coisas que o texto vai demonstrando na figura, mostrando que uma ovelha sozinha ela não tem condições de se manter. A ovelha ela é tão simples que ela não suportaria viver a vida sem a condução de um pastor. Há quem diga também que se uma ovelhinha, algum bichinho colocar alguns ovinhos e depois isso pode causar algum ferimento, isso pode causar muito problema. Ela não sabe fazer assim, para expulsar. É o pastor que tem que fazer isso. É o pastor que tem que cortar a lã, senão ela morre sufocada. Então a ideia da ovelha é uma ideia de dependência absoluta. E o Davi está dizendo, vocês me veem como o rei de Israel, vocês me veem como aquele que expulsou os inimigos. Mas na verdade, isso é só uma propaganda que está sendo feita, porque tudo que foi feito mesmo é por conta do divino pastor que conduziu. Ele é o meu pastor, Ele que tem me conduzido por onde eu tenho ido. E aí o verso 2 e 3 diz assim:
restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí o Davi, nessa ideia de ele guia por amor ao seu nome, ele deixa muito claro que o Senhor faz o que faz, não porque precisa de alguma coisa. Deus não está perdidamente apaixonado por vocês e por mim. Deus não tem necessidade nenhuma de amar. O problema é que nós entendemos o amor como uma falta. Eu amo desesperadamente alguém, porque aquele alguém tem alguma coisa que me locupleta. Mas Deus não precisa de nada. Imagine Deus, né, na sua eternidade, no seu absoluto ser, dizendo assim: eu preciso tanto abençoar o Davi, né? O que será da minha reputação se eu não ajudar o Davi a ser o rei de Israel? O que vão dizer de mim? Imagine Deus sofrendo de autocomiseração. Será que vão pensar mal de mim? Não, o Davi, ele deixa claro aqui, e isso corroborando com todo o restante da Bíblia, que ele diz assim, restaura-me o vigor, é nele que eu me refaço, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não precisa de nada. E mais uma vez eu vou tentar aqui explicar aquilo que eu sempre procuro fazer, né, com a relação do amor de Deus. A ideia do amor é uma ideia de falta. Eu amo, seja lá o que ou quem, porque há uma necessidade. Por que o marido ama a esposa? Porque ele precisa do amor dela, é a carência, ainda que isso seja algo lícito. Então o nosso amor é sempre na falta. Eu amo porque eu me completo no objeto amado. Eu amo porque sem aquilo eu deixo de ser, ou sou menos do que deveria ser. Deus não ama porque se ele amar, ele se completa no objeto amado. É por isso que a gente diz assim: eu amo você, quando na verdade a gente deveria dizer assim: eu amo a mim e preciso de você. O nosso amor é na falta. O nosso amor, ele é egoísta, essencialmente. Deus não. Deus não precisa. Por isso que é o único amor genuíno. Por isso que é o único que pode dizer: eu amo a mim e quero ser seu. Porque quanto mais ele se doa, ou ele pode se dar o quanto for, ele nunca tem defasagem. Você e eu não. Quanto mais nos doamos, mais falta eu tenho. Deus é o único que pode amar sem nunca deixar de ser. É o único que pode dizer: eu amo porque eu quero, porque se eu não quiser eu continuo o mesmo. É por isso que é o amor genuíno. Deus ama porque quis amar. Se não amasse, continua sendo Deus. Deus ama de forma livre. Deus ama de forma espontânea. Deus ama porque quer. Por isso que João 3,16 está dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa ideia de tal maneira é a ideia que Deus ama de uma dimensão que nós não podemos comparar. E se ele não amasse, problema nenhum para ele, problema para mim. Deus ama porque quer. Nem eu nem você somos a última bolacha do pacote. Deus resolveu amar porque quis. Não dá para saber por quê. Aliás, nós nunca colaboramos em nada com o Senhor. Você acha que vir aqui cantar 2 ou 3 hinos, entregar algumas moedas para o bom andamento da obra, te faz você especial de Deus? Do Senhor é o ouro e a prata. O Senhor se basta nele mesmo. Você não pode contribuir em nada. Se Deus te chamou para o ministério e recebe o que você tem para doar, é misericórdia e graça. É um convite para participarmos generosamente daquilo que ele podia fazer sozinho. É isso que Davi está dizendo. Ele que me restaura o vigor, é ele que me guia nas veredas da sua justiça, por amor ao seu próprio nome. E amor ao seu próprio nome não é um egoísmo, porque na Trindade o amor é distribuído. O Pai que ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. É uma relação de amor que não precisava ser contribuída ou participada. Ele ama porque quer amar. Nós somos alvos do amor de Deus, não porque somos, como Davi em hipótese poderia ser, um grande guerreiro, um grande rei. Não, é o que é pelo amor do Senhor que ama a si mesmo.
Bom, enfim, depois que o Davi está concluindo essa primeira imagem, o que ele vai dizer? O verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Então ele vai demonstrando a proteção que ele sentiu por ser uma ovelha, por ser alguém totalmente debilitado, e o amor gratuito de Deus. E ele relembra que no percurso da sua vida, ele passou pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte no contexto cultural onde a Bíblia foi revelada? A ideia é de que quando você está passando por um trilho, né? Lá no interior chamava de picada, né? Você abria um lugarzinho assim, né? Um caminho, você passava entre o mato. E vocês, como eu, já passaram por lugares assim? Quando você vai passando por um lugar desconhecido, você vê buracos, ou mesmo mato, dá um frio aqui na espinha, né? Fala, o que será que pode sair dali? Porque a ideia é de que você vai andando e do buraco pode sair uma serpente, pode sair um predador, e fica aquele frio na espinha, né? Eu acho que já contei esse testemunho aqui, quando eu era bem moleque na minha casa. A gente morava numa casa bem simplesinha, tinha um quintal com muitas margaridas. E às vezes eu ficava na casa do meu avô um pouco mais tarde, e eu tinha medo de ir para a minha casa. O que eu fazia? Eu olhava assim, eu mirava a porta da minha casa, e dava aquele frio assim, e eu saía correndo, atropelava todas as margaridas da minha mãe. Depois eu tinha que dar conta disso, né? Mais uma vez, eu tive medo, então a coragem, percebe? E aquele frio na espinha, o que será que deve ter, né, entre essas plantas que pode me atacar? Essa ideia. Imagine você andando num campo aberto, ou num lugar desconhecido, de mata, e você andando, e você vê um buraco. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque um bicho, uma serpente, um predador poderia te atacar. O que o Davi está dizendo? Durante a minha vida, eu tenho passado pelo vale da sombra da morte. Os animais selvagens, eles vão me atacar e me atacaram. Eu estou caminhando e o frio na espinha, o medo me domina. E aí então ele conclui essa parte dizendo: mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo que o medo venha me assenhorar, mesmo que o medo venha sequestrar as minhas emoções, eu ainda confio no Senhor, porque tu estás comigo. É possível que o teu medo no dia de hoje tenha sido um diagnóstico médico. É possível que alguém que você considera dê um ultimato e diz que vai embora. É possível que o vale da sombra da morte é o diagnóstico de uma pessoa querida. É possível que o vale da sombra da morte é a possibilidade de chegar depois do feriado na tua empresa e perder o cargo e perder o emprego. Como é que você vai gerenciar? O medo da sombra da morte assola todos os dias. E o Davi, por experiência, ele nos convida: ainda ou mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, das trevas da morte, onde a escuridão da noite não me assolar, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Percebe que o que ele está escrevendo vem da experiência, porque ele temeu, porque ele teve receio, porque ele errou. Errou por culpa e por contingência. E você sabe, os medos, a cada passo na vida, a sombra da morte nos assola. A gente não sabe qual é o próximo predador, a gente não sabe qual é a próxima língua venenosa, a gente não sabe qual é a próxima pedra. E o Davi está dizendo: você pode confiar que eu passei por tudo isso, e mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo algum, porque o Senhor é o meu pastor. E aí então ele muda a metáfora e caminha para o final. Agora, esquece o pastor. Agora, eu não quero falar do pastor, eu quero falar de um anfitrião. Agora, eu quero dizer como é que um bom anfitrião me recebe em casa. Aí é o verso 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E aqui então a ideia de uma celebração, de uma vitória, ou de um amigo que, conforme o costume judaico, o costume do Antigo Testamento, para receber alguém em casa havia toda uma preparação. Para receber alguém em casa, a casa era limpada com um pouquinho mais de critério. Os melhores utensílios do jantar, a mesa, tudo era posto de uma maneira
bem diferente para demonstrar para o convidado que ele era bem quisto, ele ia ser bem recebido. E não é assim. Nós, no dia a dia, nós temos um jeito de ser e de proceder, mas quando vamos receber alguma coisa, alguém em casa, o proceder é diferente. Eu não queria falar, né, mas a minha esposa é assim, né? Irmãos, quando a gente vai receber alguém em casa assim, eu já começo a sofrer um mês de antecedência, né? Porque eu até pergunto, eu posso ir para casa hoje, né? Ou não, às vezes eu posso, né, irmãos? Porque é os mínimos detalhes, né? Tem assim, é o copo certo para isso, a louça para isso. Até o semil do meu cachorro tem que se comportar nessas datas, né? Porque senão está fora. A ideia de nós vamos receber alguém, não é de qualquer jeito. E aqui que ele está dizendo, eu vou ser recebido, e não é alguém de sua menor importância. Ele vai preparar um banquete. Os inimigos estão assolando o dia a dia, e o contexto de deserto, o contexto de que não tem a todo momento um lugar para ser recebido. E quando ele vai falar do Senhor, ele diz assim, o Senhor, ele preparou um banquete para mim, e todos os inimigos viram o que ele fez comigo. É uma ideia de celebração, de hospitalidade. Preparar um banquete é a ideia de que alguém preparou o conforto, a melhor iguaria, para receber com alegria e aconchego. O anfitrião, ele tem essa ideia de ser recebido, ou de receber bem. E Jesus, várias ocasiões, ele mostra ou demonstra que o Evangelho é a ideia de uma receptividade, de alguém que está esgotado pelo caminhar, pela vida, pelo esgotamento, pela perseguição, pelas tribulações. E o braço do bom anfitrião nos recebe numa mesa onde oferece a salvação e o perdão. Aqui o Davi está dizendo que ele é como um pastor, mas ele é um bom anfitrião. E ele é recebido por esse anfitrião, apesar da hostilidade da vida. Sempre haverá uma mesa, sempre haverá uma organização no colo da graça. Certa ocasião, lendo sobre essas questões políticas e de xenofobia, de questão de pessoas avessas à cultura do outro, num contexto de Segunda Guerra Mundial, perseguição dos judeus, na Europa, um judeu, ele fugindo de todo o contexto, numa cidade, ele arrumou um gueto para morar com sua família. E ele precisava sair para trabalhar, e deixava sua esposa e as crianças no beco, no gueto. E ele precisava enfrentar a vida para trazer o pão de cada dia. E os piores trabalhos eram para essas pessoas. E ele era muito humilhado, relato dele mesmo, isso não precisava nem relatar, nós sabemos disso. Os piores trabalhos, sob xingamento, ou xingamento, e coisas dessa natureza de humilhação. E todas as vezes que ele voltava para casa, ainda que uma casa muito simples, ele relata que quando chegava em casa, não era nenhuma mesa, era tambores e uma tábua. A esposa colocava uma toalha, e quando ele era recebido, os seus filhos bem arrumados, e o abraço da esposa, ele conclui dizendo: lá fora o mundo me humilha, mas aqui eu sou recebido como um rei. Eu tenho toalha na mesa e a comida quente e o abraço dos meus filhos. Lá fora eu sou como a pior pessoa, a reles social, mas aqui eu sou o rei da minha rainha, e os meus príncipes vêm me abraçar. Aqui é simples, mas eu tenho uma toalha sobre a mesa. Aqui eu tenho uma comida quente e alguém me recebendo. E nós sabemos a qualidade do aconchego. A vida nos humilha, a vida exige muito de nós, e chegar em casa e sentar para esse banquete restaura. É por isso que se levanta de manhã cedo para enfrentar de novo, porque em casa a gente recebe o amor e a proteção. É isso que o Davi está dizendo: eu tenho um lugar para sentar, eu tenho uma mesa para comer, eu tenho uma mão que divide o pão e me oferece para eu comer, eu tenho pessoas que me recebem como se eu fosse o rei. Lá fora eu sou indigno, eu sou menos do que cães. Lá fora eu trabalho sob xingos e sob humilhação, mas eu volto para casa, e em casa tem um banquete. É isso que a Bíblia nos ensina acerca do aconchego do lar. É por isso que também a Bíblia vai dizer que a mulher tem a capacidade
de trazer ao homem essa envergadura de coragem. Quando um homem enfrenta tudo isso e vem para casa, uma palavra da mulher faz ele ser um herói e voltar de novo. É por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Se o sujeito chega em casa e a mulher diz: falei que não ia dar certo, você é errado mesmo, esse cara abateu, esse cara está perdido. Mas se ele chega e diz assim, ó, eu sei que Deus vai te dar graça, esse cara vai catar latinha, ele vai se humilhar, mas vai trazer o pão de cada dia, porque é no aconchego do lar, é no banquete onde acontece a reunião de família, é onde a comida é comida com graça, que ele se sente valorizado. É isso que o salmista está dizendo. E quando todas as vezes que eu estou fragilizado, eu vou para o banquete, eu vou para o lugar onde ele me recebe, onde ele prepara, tem o aconchego da graça, o abraço do Senhor, porque ele prepara para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Irmãos, as dificuldades da vida só podem ser suportadas quando se come o pão da graça, quando se aproveita o calor do colo aconchegante do nosso Salvador. Não há possibilidade de enfrentar a vida com a cara e a coragem nua e crua. O que nos dá coragem é a graça salvadora daquele que nos recebeu em comunhão, que nos fez assentar na mesa da graça, que outros que foram embora, mas aquele que prometeu, ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos de nós ainda estão fragilizados? E não é um juízo de valor porque alguém foi embora sem motivo, sem razão. Um dia disse que foi, e foi mesmo. Quantos de nós perdeu um ente querido? Quantos de nós fomos traídos? E isso tem nos fragilizados. Mas aqui há um convite para que você sente a mesa da graça. Na mesa da graça tem um abraço que sabe curar as feridas emocionais. Na mesa da graça, o vazio da solidão é preenchido pela presença santa do Senhor. Preparar um banquete é o convite do bondoso Salvador dizendo: eu sei por onde você tem passado, mas senta aqui. Senta aqui, tem pão para você, tem abraço, tem mesa forrada, tem comida quente. Assim como o Senhor que é pastor, e o Davi disse que ele abriu o mar pelo ventinho do nariz. A mesa da graça, apenas com o som da sua palavra de graça, pode fazer com que os porões que te prende emocionalmente, eles sejam abertos e você se livre da sua dor emocional. Porque a presença do Senhor, ela completa e locupleta. Ainda que tudo nos falte, nós não podemos abandonar a mesa da graça. A mesa da graça tem remédio para você que foi abandonado, para você que está pensando em abandonar, para que não faça. A mesa da graça te refaz como homem, como mulher, te traz dignidade, te dá perdão, te traz alegria. É o Senhor te convidando: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E o texto diz: tu me honras. O convidado que é honrado, ele tinha os pés lavados, a cabeça ungida, ele era cuidado. Lá fora, ele era assaltado e roubado. Lá fora, pisava nas areias quentes do deserto, humilhado. Lá fora o Davi tinha inimigos, tinha gigantes, tinha o seu filho que o perseguiu, tinha tanta gente, tanta perseguição, mas ele tinha um lugar secreto quando ele sentava, e ali o banquete da graça era servido. Meus irmãos, não importa por quais caminhos tenhamos andado, sentar na mesa do Senhor é o refrigério para a sua alma. Sentar na mesa do Senhor abre os porões que nos prende, derruba as cadeias, porque a presença do Senhor, ela não é só terapêutica, ela é milagrosa. O Senhor é poderoso para te arrancar dos porões que você está vivendo. Sentar com o Senhor é o milagre que você precisa, é a única coisa que está nos faltando, nos despir das preocupações, abandonar aquilo que tem nos apreendido. Irmãos, alguns foram e não vão voltar mais, saiba disso. Alguma doença pode ser fatal.
O emprego, pode ser que você não recupere mais esse. Algumas coisas são definitivas na vida. Eu seria muito irresponsável de dizer que para você crer naquilo que não volta mais. Eu não tenho condições de saber o que acontecerá amanhã. Mas eu sei uma coisa, não importa o que você perdeu. Sentar com o Senhor é desfrutar de um banquete. É ser honrado. É ter a cabeça ungida com óleo. A tal ponto de abundância que o cálice transborda. Deus é poderoso para te tirar desse calabouço. Creia no Senhor. E por fim, ele termina dizendo, verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor. Você só volta no lugar onde é bem recebido. Está dizendo assim, eu só posso sair e enfrentar a vida, porque eu sei que eu tenho um lugar que eu sou bem recebido. Eu sei que eu posso enfrentar as dificuldades de lá, porque a porta aqui está aberta. Eu sei que eu não preciso nem bater, eu já entro. E eu vou voltar todas as vezes, para que a minha cabeça seja ungida, para que eu seja honrado. O Senhor sabe nos honrar, o Senhor sabe cuidar de nós. Ainda que falte muita coisa para você, não pode faltar a graça. E o texto termina dizendo, no verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Alguém já fez uma leitura dizendo que bondade e dizendo que fidelidade são os dois cães de caça de Deus. A ideia de que se o Senhor é um pastor, ele tem dois cães que está perseguindo. Sabe a figura do cão de caça que acompanha o pastor? É a fidelidade e a bondade. Ainda que você não queira, que você tenha desprezado, ainda que você tenha tratado com desdém, Deus ele é fiel, ele tem dois cães, é a bondade e a fidelidade. E por conta da bondade e fidelidade, ele não te abandonou. Foi você que abandonou o lugar de aconchego, foi você que saiu, foi você que esqueceu. Mas a bondade, como dois cães de caça, estão atrás de você, estão nos seus calcanhares, e você sabe do teu íntimo que ele está te conduzindo para o lugar de descanso. Não seja redio, não seja ovelha perdida, obtusa, ignorante. Volte para o banquete do pastor. No banquete do pastor, a alegria, a honra, a cuidado. O mundo nos desmerece, o mundo nos judia, nos castiga, mas há um lugar para cada um de nós. Ele é o bom pastor, ele é o anfitrião, ele é Deus, ele é o meu pastor e nada terei falta. O cão de caça do Senhor, ele é fiel e bondoso. Eu termino aqui, enquanto eu termino, eu convido os irmãos para louvar ao Senhor e em seguida participarmos da ceia, com duas conclusões. A primeira, Jesus é um pastor. O Salmo demonstra que os perigos e a própria indolência das ovelhas, olha o que eu estou dizendo, indolência da ovelha, é a ovelha que se perde, é a ovelha que escapa, não é o pastor que é descuidado. A ovelha é indolente e ela se coloca em risco. E você sabe que muitos perigos que você tem enfrentado, a culpa é sua. É claro que não se generaliza, nós somos indolentes, mas Isaías 30, 21 diz que o Espírito vai atrás de nós dizendo, esse é o caminho, ande nele, porque sem a voz do Espírito você é uma ovelha perdida, você precisa caminhar por esse caminho. E Jesus, usando a outra figura, lá em Apocalipse capítulo 3 verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O texto não fala da salvação, fala do banquete. Só que ele que está batendo na porta, abre, para que eu sente com você. O contexto de Apocalipse capítulo 3 é perseguição. Só tem um jeito de enfrentar a perseguição, convidando o Senhor para banquetear com você. Quando ele senta na mesa da comunhão, nós nos refazemos. E quando nos refazemos, nos tornamos mais fortes para enfrentar a vida do jeito que ela vier. Porque há sim um lugar no banquete do Senhor. E nesse banquete nós nos humanizamos, nós nos pertencemos a nós mesmos, porque Ele, em primeiro lugar, pertenceu a nós. Que você seja uma ovelha que sabe que o Senhor cuida de você, mas que você não abandone a mesa da comunhão. Vamos orar. Te louvamos, Pai, pela Tua graça e bondade. Nos ajuda, Senhor, a não nos perder pelas trilhas do caminho, ainda que o vale da sombra da morte esteja nos perturbando com a angústia e o medo. O Senhor é um pastor que anda conosco. E o Senhor, Pai,
sabe nos abraçar com o braço santo e nos trazer para a mesa da comunhão. Divide o pão, Senhor, e quando colocar no nosso paladar, que nós sentimos não só o gosto do pão, mas sintamos o gosto do perdão, o gosto da reconciliação e o gosto de pertencer a um Senhor que ama. Nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém.